Vamos lá. Bom, então, hoje o nosso assunto, né? Até esse assunto a gente já reviu em outros momentos, né? Lembro de uma reunião, né? Reunião não, de uma aula, né? Que o Rafael apresentou um pouco sobre educação cruzada no contexto de. Era TQ? Agora não lembro. Não, era LCA, né? Era LCA. E E aí levantou-se, né, essa hipótese, mas e daí em pacientes com AVC e tal? E aí acho que até foi comentado, né, que tinha uma resposta, mas não tão importante quanto na questão do LCA, né? No LCA dá uma resposta bem impactante, né? Pelo que o Rafael demonstrou aquela vez. E o que se tinha, né, até o momento era que um benefício, né, possível, sim, também em outras condições, como o AVC, mas talvez não tão impactante, né? Então, surgiu aí a oportunidade de trazer agora esse estudo, né, que é bem recente, 2023, saiu, acho que mês passado, e 2 semanas atrás, uma coisa assim, numa das principais revistas de reabilitação. E ele vai falar, né, sobre o treinamento de força, e a gente pode até debater um pouco sobre esse treinamento de força, no lado não hemiplégico, promovendo uma recuperação motora em pacientes com AVC. Então, eles fizeram um RCT lá, já é um grupo chinês. Depois tem até um outro estudo que, na hora da discussão lá, eu posso até abrir aqui, que já saiu uns 2 anos atrás aí, e tem essa pegada também de educação cruzada e AVC, é de uma revista boa também. A gente vê lá para ver os pormenores deles. Ver se fica maior aí para vocês. Aí. Então, os autores começam falando sobre o prejuízo que o AVC causa, né? Causa uma grande incapacidade. E, de uma maneira geral, a reabilitação ela vai estar pautada na recuperação motora desse indivíduo, né? Então, a recuperação funcional é o alvo principal da reabilitação. E, bom, embora a gente tenha a tendência, né, de imaginar que o AVC ele afeta o lado, né, afeta um lado, um hemicorpo. No entanto, ele também proporciona uma queda da força do indivíduo no lado contralateral. Né? Isso acaba sendo. Ah, a Sabrina talvez falou que entrasse, mas pelo jeito já não entrou. Eu lembrei dela agora, né? Eu ia comentar do trabalho dela, né? Que a gente fez a avaliação no lado contralateral, né? Levando em consideração que a queda de força no lado contralateral seria mínima, né? Mas de qualquer forma, principalmente em casos mais graves, né, de AVC, pode ter também um prejuízo de força, né, no lado não afetado. Embora talvez esse prejuízo de força não seja propriamente um prejuízo de força, mas sim um mal-estar geral, né, uma condição onde, por exemplo, tem um paciente aqui, depois na discussão ali, o Wanderson pode até comentar também, que ele também está acompanhando, o FIS está acompanhando o paciente, onde um M-Corpo é basicamente a força zero, né? Embora nos primeiros dias ele estava bem mais debilitado, agora mesmo com força zero ele já consegue ficar de pé, já consegue fazer alguns trabalhos, evidentemente, com apoio, né? Mas você vê que nos primeiros dias, né, ele estava basicamente com a mesma força no lado não afetado, né? No entanto, ele não tinha a mesma capacidade para fazer algumas atividades que 2 dias depois já consegue fazer. Né? Então, talvez não seja propriamente dito uma queda de força, mas sim um mal-estar geral, né? Que afeta esse indivíduo, uma fraqueza generalizada. Bom, de qualquer forma, a fraqueza no lado não hemiplégico, né, no lado saudável, teoricamente, né, tende a acontecer, né, a partir do evento, né, nas primeiras semanas, né, isso pode estar se desenvolvendo também, até levando em consideração a possibilidade do indivíduo
ficar mais, entrar em situação de desuso, né? Ficar mais sedentário, né? Até pela condição do membro afetado, né? Principalmente se for gravemente afetado. E isso vai levar uma condição onde o indivíduo vai tender, né, a ter uma piora na sua performance, né? Então, esse declínio de força está associado, né, com um declínio também funcional. E esse declínio funcional, né, ele pode ser utilizado a escala, algumas escalas funcionais, né, independentemente de quais, para avaliar esse fator preditor, né, de futura capacidade para esse indivíduo. Então, se o indivíduo já sai do hospital, já sai nesses primeiros momentos pouco funcional, né, o prognóstico dele é pior. Então, de uma maneira geral, a gente já estudou em outros momentos, né, a educação cruzada, cross education, e isso tem sido estudado também em indivíduos com AVC, né. No entanto, ou melhor, de uma maneira bastante natural e talvez até esperada, né, a gente está aqui tudo no comecinho aqui, não estou esquecendo de apontar aqui. Então, a gente espera que realmente tenha um ganho de força, né, no lado afetado. Beleza, interessante, alguns estudos têm realmente mostrado um ganho de força. Só que a questão para o paciente com AVC não é simplesmente a força, né? Então, o lado hemiplégico dele não basta simplesmente estar forte, mas tem que estar funcional, né? A movimentação, questão de equilíbrio, e isso talvez no indivíduo com AVC seja mais importante que propriamente dito a força, né? Diferente da situação do LCA, né? Onde o indivíduo vai precisar bastante de força. Então, o que se tem, né? O que se tinha na literatura, principalmente, são estudos que demonstram que a educação cruzada acontece também em indivíduos com AVC. No entanto, a literatura a respeito de se esse ganho de força ele se traduz num ponto de vista funcional, esses estudos são pequenos, né? São poucos. E isso seria o mais interessante, né? Ver se esse ganho de força está se traduzindo posteriormente em um ganho funcional, né? Que esse que é, no final das contas, o objetivo. Não adianta o cara ser fortão lá, tá com a perna virada numa tora, né? Fazer uma contração isométrica, por exemplo, o cara faz, mas não consegue andar, né? Ainda está dependendo de uma muleta, enfim. Então, o objetivo, né, do estudo lá do grupo chinês, né? E se você não lesse o nome dos autores, você já viu aqui pela imagem, né? Caboclo é chinês, né? E isso que a gente nem tá olhando o olho, né? Pra você ver que não é só pelo olho que se identifica, né? O chinês. Então, eles buscaram avaliar, né, essa questão de equilíbrio, mobilidade, além da força nos indivíduos com AVC. Como é que eles fizeram isso? Isso aqui é um dado interessante, ó, de julho até dezembro do mesmo ano. Quer dizer, 6 meses. Isso aí para TCR é o momento que o caboclo dá uma sorrisão, né, já? Aí o caboclo pensa, puta, dá para fazer, né? Dá para fazer. Evidentemente, né, que nós estamos na China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Quase 1,5 bilhão de habitantes. Então, e é um lugar especializado também, né? Evidentemente também. Mas, de qualquer forma, aqui também, se a gente juntar 6 meses, surge bastante caso, né? No entanto, eles fizeram aqui semelhante ao que a Sabrina fez no trabalho dela, pegaram primeiro o AVC, né? Que daí já acaba diminuindo bastante. Eles consideraram indivíduos com uma classificação de Hofer D2, então uma classificação basicamente de necessidade de auxílio para marcha, né? Então, essa é uma classificação onde o indivíduo realmente precisa de auxílio, né? Se a gente entender o título, né, do artigo, o propósito do artigo, a gente vai entender que, evidentemente, o indivíduo vai precisar depois, né? Por quê? Porque ele está hemiplégico, né, um lado. Então, evidentemente que a caminhada dele vai necessitar de um auxílio. Então, indivíduos a partir de 45 anos, né, e dentro dos primeiras 6 semanas após o AVC ter acontecido, né? E, evidentemente, né, indivíduos com habilidades cognitivas e de linguagem, né, a fim de compreender e
realizar as avaliações. Eles fizeram um estudo cego simples, né? Então, vamos aproveitar aqui, Rafael, explique o cego simples para o R1 que vai estar assistindo o vídeo aí, ou nesse caso, R1, você que está assistindo o vídeo, deixa nos comentários se a explicação do Rafael foi boa. Na verdade, é só para a gente ver se você está assistindo, não é para avaliar o Rafael, mas daí você comenta lá. Explique lá, Rafael, cego simples. Peraí, estava procurando o microfone aqui. Estudo cego simples. Basicamente, assim, pelo que eu pude ver ali, seria um estudo onde, nesse caso, onde a pessoa que faz análise estatística, ela não tem o conhecimento de qual grupo que o indivíduo está? Seria isso, Bruno? Ou não? Isso. Não, né? O cegamento simples é basicamente isso, né? Pode ser, às vezes, o indivíduo, né? Pode ser o avaliador cego, né? Ah, é cego, não enxerga. Não, ele não está a par do estudo, né? Não está a par daquele grupo. Então, nesse caso, tem como você cegar o indivíduo quanto ao treinamento? Tem como ele saber se ele está treinando ou não? Não tem, né? Por isso que não tem como fazer um duplo cego. Porque se o cara está treinando a perna dele, ele sabe que ele está treinando a perna. Não tem como você dizer que está treinando, está treinando. Evidentemente que está. Né? No entanto, tem como os executores, né, do trabalho, né, de repente quem está aplicando ou a análise, ou de repente a intervenção, não saber do que se trata exatamente, né? Então, esse seria o cego simples, né? Quando ou o grupo ou os pesquisadores não sabem a que grupo aquele determinado indivíduo pertence. Enquanto que o duplo cego, né? Quando nem avaliadores nem os avaliados consideram, né? Sabem previamente, né? Ou então eles fizeram ali um cálculo de cálculo amostral ali, mas eu não consegui reproduzir exatamente como é que eles chegaram a esse valor ali, mas vamos botar fé que eles fizeram tudo certinho e ficou em 139, né, pessoas necessárias para realizar a avaliação, assumindo um poder de 80%. Bom, então a intervenção ela consistia de grupo controle e grupo intervenção. Grupo controle ele fazia a reabilitação convencional, né? Então, envolvendo treino de marcha, né? Subida em degrau, controle de tronco, essas coisas, né? Levando um total de 45 minutos, uma vez por dia, 5 dias na semana, durante 6 semanas. Então, todos os dias fazia 45 minutos, né? De segunda a sexta, vamos trazer assim para ficar mais fácil de entendimento, durante um mês e meio. Né? E daí, os intervalos, os exercícios que depois vocês. Tá aqui os exercícios, depois vocês pegam e leem lá. Era de 3 a 5 minutos. Já no grupo intervenção, era o treinamento de força, né? Usando o Cross Education, né? Então, no lado não afetado. Então, eles faziam com um teraband, basicamente, né? Então, a gente pode. É um ponto que a gente pode discutir, né, a respeito desse treinamento de força, por mais que eles tenham usado a graduação ali das faixas elásticas, né? Mas, enfim, novamente, 45 minutos, todos os dias, de segunda a sexta, durante um mês e meio, dando um intervalo necessário de 3 a 5 minutos. Além disso, todos os indivíduos ainda receberam um treino do ponto de vista assim, de atividades de vida diária, durante 30 minutos, realizavam pedalada no ciclo durante 15 minutos, treino funcional para membros superiores, 30 minutos, eletroterapia de 30 minutos também. Essa eletro não está especificada se membro superior, membro inferior, enfim. Então, de uma maneira geral, a reabilitação do sujeito levava um mês e meio, né, 6 semanas.
eles avaliaram os indivíduos, né, como dado principal desfecho, utilizando o BBS, né, que seria a escala de equilíbrio de Berg, né, que é uma escala que vai utilizar 14 itens, né, para avaliar, desde girar no próprio eixo, até tarefas mais básicas, como ficar em pé, né, podendo chegar a um total de 56 pontos, onde quanto mais pontos os indivíduos atingem, melhor o resultado significa. Além disso, como dados secundários, eles avaliaram a mobilidade por meio do teste do TC6, né, que não precisa nem explicar, toda a vida aparece. E, do ponto de vista da atividade de vida diária, eles utilizaram o Bartel, também, né, todo mundo já conhece, eles utilizaram aqui o Bartel Full, né, 0 a 100. Além disso, também realizaram a avaliação no isocinético, utilizando os músculos do elipsoas, bíceps braquial, e acho que é isso aí. Só os dois mesmo. Fiquei na dúvida, mas acho que é só os dois. Depois a gente confere qualquer coisa. Então, fizeram as avaliações no início e no final, com os avaliadores cegos, né? Para análise estatística, eles fizeram a comparação dos grupos, fizeram também a ponderação, né, das covariáveis pelo meio do ANOVA, utilizando P menor que 0,05. Então, um total de indivíduos que completaram a intervenção foram 127, 163 do grupo intervenção, 64 do grupo controle. Né, e, basicamente, a diferença dos grupos é a educação cruzada. Né? Um trabalhou no membro não afetado. É o grupo intervenção. Então, ambos os grupos melhoraram o BBS, né, que seria a escala de equilíbrio de Berg, após a intervenção. No entanto, o grupo que realizou a educação cruzada melhorou mais, né? Então, por mais que tenha uma evolução na escala de equilíbrio de Berg em ambas as intervenções, a intervenção com a educação cruzada apresentou uma resposta melhor do ponto de vista de equilíbrio, né? Então, lá nas 14 tarefas de equilíbrio, né, que é proposta na escala de Berg, uma pontuação de quase 7 pontos a mais na média para os indivíduos que realizaram a educação cruzada. Já do ponto de vista de mobilidade, né, eles utilizaram mobilidade para falar o TC6, né, não teve uma diferença, ou melhor, performou melhor também, né, o grupo que realizou a educação cruzada performou uma quantidade maior de metros, aproximadamente 50 metros a mais, quando comparado aos indivíduos que realizaram a terapia convencional. Agora, do ponto de vista de atividade de vida diária, que é o índice de Bartel, não teve diferença. Né? A gente pode discutir mais para frente também o porquê dessa provável não diferença. Né? Ambos aumentaram de uma maneira similar. E, do ponto de vista do isocinético, né, a força propriamente dita, do bíceps braquial. Tinha o quadríceps também, sabia que tinha 3. Não sei por que eu não marquei quadríceps lá no outro. Mas tanto no bíceps braquial, quanto no ilipsoas, quanto no quadríceps, né, o grupo que treinou a educação cruzada, né, que realizou treinamento no lado não afetado, ganhou mais força quando comparado ao grupo que não realizou. Deixa eu ver se eles colocam aqui. Aqui, ó, quadríceps, eu que não li, tinha marcado sim. Eita. Beleza. Então, do ponto de vista de força, né, no isocinético, ambos os grupos melhoraram, no entanto, uma performance melhor foi observada no grupo que realizou a educação cruzada. Então, vamos aqui nos gráficos, né, para a gente observar de uma maneira melhor. Então, isso aqui são as características do grupo, né, não teve nenhuma diferença em relação aos valores iniciais. Já do ponto de vista do dado primário lá do escala de equilíbrio, a gente vê uma diferença importante, significativa, com um effect size ainda maior, né, do ponto de vista do TC6, né, então eles ganharam ainda mais
os indivíduos com a educação cruzada, né? Então, a partir de 56 metros para um total ajustado lá de 196 metros, quando comparado a 60 de início do grupo convencional para um ajustado de 146. Né? Então, enquanto que um ganhou aproximadamente 80 metros, o outro ganhou 140 metros, né? Então, ou melhor, 90 com 40, 130. Né? Então, é uma diferença importante. Né? Já no Bartel, eles saem, os dois grupos, basicamente de 35 para uma ajustada de 70. Né? Então, ambos ganham bastante, né? No Bartel, no entanto, não consegue. O grupo que realizou a educação cruzada ganha mais, e isso pode ser entendido também até pelas perguntas, né, do Bartel. E daí, na escala de equilíbrio, também partem lá de 23 e 24, o ajustado de 40 e 33, né? Um resultado bastante importante também. Depois, qualquer coisa, a gente pode até abrir a escala de equilíbrio de Berger ali para analisar bem certinho os subtópicos, né, se for necessário. Aqui você vê que mesmo nas melhores revistas também acontecem erro, né? Os caras colocaram exatamente, né? Fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, quiseram acrescentar o não hemiplégico, né? Em uma das figuras, né? Então, quer dizer, ficou exatamente igual aqui, né? Mas cada figura representa uma coisa. A figura 3 representa, é só você olhar os valores lá, né? Então, chegou a valores mais altos, isso aqui deve ser o hemiplégico ou não hemiplégico? Tem alguma dúvida, João? Tem, né? Claro que tem, né? Então, um valor mais alto, né? Você espera que seja o lado não afetado, né? Evidentemente. E aqui seria o lado afetado. No entanto, seja lado afetado, seja do lado não afetado, né? O grupo intervenção foi superior ao grupo controle em, em todos os músculos, né? Independente da perna que foi avaliada. E se a gente for analisar a perna afetada, né, o quadríceps da perna afetada teve um ganho bastante importante aqui, né, na diferença de força lá, né? Só que esses já eram dados esperados, né? É o que outros estudos já tinham demonstrado, né? A educação cruzada realmente também acontece, né, com pacientes com AVC, com uma magnitude interessante, no entanto, não se tinha essa tradução, né? Que é isso que ele vai comentar na discussão, né? Que de fato acontece a educação cruzada. É... No entanto, não se tinha essa tradução para dados funcionais, para outros tipos de avaliação, né? E esse estudo demonstrou, né, que para equilíbrio, né, que para mobilidade, né, para marcha, né, teve um impacto bastante grande, né, para força já era esperado, né, então para equilíbrio, né, para atividades que envolvam equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, equilíbrio recuperado, e para atividades que envolvam marcha e mobilidade de uma maneira geral, foi interessante. Né? Ou melhor, não foi interessante, foi mais, teve um resultado melhor do que fazer o convencional. Né? Já do ponto de vista de atividades de vida diária, né, os índices do Bartel não teve um valor adicional, né, uma importância maior quando comparado. Bom, eu vou falar de equilíbrio e mobilidade, que são objetivos principais. Essa outra marcação que vai falar sobre o pé, né? Sobre o movimento do tornozelo, que geralmente também, às vezes, nem em casos nem tão graves, mas ainda permanece, né? O pé prejudicado, né? E alguns estudos demonstraram que simplesmente fazer o treinamento no tornozelo não afetado pode proporcionar, né, benefícios para o lado afetado também, só lá no tornozelo, embora sejam dados mais iniciais, né, de pequenos estudos. Além do simples fato de que houve uma diferença, né, uma evolução nesses indivíduos, essa evolução foi maior do que a mínima diferença
importante clínica, né? Que é algum dado que a gente geralmente discute aqui também, que seria para representar, bom, às vezes tem a diferença estatística, melhora, mas será que isso clinicamente realmente é importante? Né? Será que realmente a clínica observa esse resultado, né? Observa essa melhora, né? E aqui, os dados lá para equilíbrio de Berg seria a mínima diferença clínica importante de 5 e o estudo demonstrou 6,83, né? Então, foi interessante tanto do ponto de vista estatístico, quanto também do ponto de vista clínico, né? Assim como o TC6, né, que seria a mínima diferença clínica de 44, e o estudo apresentou de 50, né? Então, sobrepôs, né, esses dados, né, demonstrando mais uma vez esse benefício. Limitação aqui. Ele vai falar do Bartel não ser tão totalmente específico. Limitação. A limitação aqui está bem. Não está mostrando as limitações do estudo de fato, né? Fez aqui um encheção de linguiça. Né? Mesmo na revista boa, também, às vezes, você encher a linguiça e passa batido, né? Então é isso. Deixa eu encerrar aqui.